Professor Pedro Cortes, essa lei que a Isabel Mega estava falando com a gente causa problemas para quem defende o meio ambiente? E que problemas? Bom, Elisa, no meu entendimento, causa uma série de problemas porque ela sempre vai naquela defesa de agilizar os processos de licenciamento ambiental, mas ela incorre num erro, na minha avaliação, de que os processos sejam excessivamente abrandados e que, ao invés de a gente ter uma preocupação de preservação ambiental que a gente vem tendo ao longo das últimas décadas, né, um arcabouço de legislação que vem sendo cada vez mais aprimorado, que a gente tenha uma leniência, uma abertura, né, um descuido, um descaso com as questões ambientais que podem comprometer a preservação daquilo que ainda resta, né, de patrimônio ambiental no Brasil. O Brasil, bem ou mal, vem conseguindo conciliar preservação ambiental com desenvolvimento. É claro que há uma série de problemas, como desmatamento, exploração ilegal de madeira, por exemplo, né, grilagem de terras públicas, mas a gente vem conseguindo conciliar o desenvolvimento com preservação ambiental. E a aprovação dessa lei vai num caminho de só privilegiar o desenvolvimento sem tomar os devidos cuidados com a preservação ambiental. Nós temos duas artes onde ótimo. A gente tenta sintetizar aqui o que foi feito, né? Qual é a proposta. Sim. Bom, a primeira delas é em relação à obrigatoriedade do licenciamento ambiental. A legislação ambiental hoje determina que todas as obras com impacto, elas precisam de licença. E no projeto de lei, que foi agora aprovado e vai para sanção ou veto presidencial, várias atividades passam a ser isentas. Isso já causa uma preocupação, ou seja, aquilo que antes era de licenciamento obrigatório, muitas vezes não terá mais essa necessidade. Tipos de licença. Hoje, em geral, os processos têm 3 etapas com o estudo ambiental dos impactos, né, que vão ser provocados pelo empreendimento, pela obra. E as novas licenças são simplificadas e mais rápidas. Vejam, mais rápido não significa que seja uma licença melhor. Simplesmente ela é agilizada para facilitar o desenvolvimento de empreendimentos. Órgãos técnicos que antes tinham pareceres obrigatórios, como IBAMA, FUNAI, IFAM, eles passam a ser apenas consultados. Independente do parecer que eles emitirem, isso não vai influir na concessão da licença e eles têm um prazo para fazer isso. Caso eles não consigam emitir esse parecer dentro do prazo, esse parecer não será mais considerado. Professor, uma dúvida, porque a gente vê... Por exemplo, dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado Federal, alguns parlamentares dizerem é muita regra, isso atrasa todo o processo, vocês não estão ajudando o Brasil a prosperar e tudo mais. Isso aqui, em teoria, vai no caminho do que esses parlamentares pedem. Sim. Mas quando a gente flexibiliza, a gente expõe mais o meio ambiente? Expõe. Porque diminui a regra, porque a ideia, eles dizem, não é para você diminuir o cuidado, é só para não ser tão demorado o processo. Então, o problema da demora se atém a 2 questões básicas. A primeira delas é falta de equipe técnica. Então, por exemplo, o IBAMA, ele vem trabalhando com uma equipe muito inferior àquilo que ele poderia contratar por lei, por falta de dotação orçamentária. Esse já é um problema, não é só desse governo, falta de dinheiro do anterior. Mesmo. Sim, já vem se arrastando há várias presidências, né, vem enfrentando esse tipo de problema. Um outro problema que a lei não ataca diretamente, mas ela tenta abrandar, é o fato de que o técnico que dá o seu aval, ele coloca o seu CPF no documento, então ele passa a ser... responsabilizado como pessoa física. Caso o Ministério Público determine ou ache que alguma irregularidade, isso acontece com bastante frequência, ele pode arguir esse técnico que vai ter que responder, né, ao Ministério Público arcando com as próprias custas de constituir advogado, de fazer a sua defesa. Então, os técnicos têm muito receio de fazer algo muito rápido e que possa dar problema na justiça depois para eles. Esse é um outro problema, mas a lei, ela tenta agilizar isso ou fazer até uma outra arte que mostra... Opa, vamos a ela então. Que é, por exemplo, a questão do autolicenciamento. Então, hoje, os órgãos ambientais, eles analisam cada caso, né, cada necessidade de licença. Aqui, muitas vezes, o empreendedor ele pode se autodeclarar como regular. Nossa! Ele fala assim, não, estou dentro da lei, estou cumprindo a lei. E a fiscalização será feita por amostragem.
Então, se alguém quiser dizer que está regular sem estar, né, regular, ele pode correr esse risco. Falar assim, não, eu vou tentar, se vier a fiscalização, a auditoria, aí eu vou me explicar, eu vou me enquadrar. Regras locais, estados e municípios, eles hoje têm que seguir a norma federal. Aqui causa um problema que, inclusive, pode levar à judicialização, caso aprovado. Regras locais, elas podem ser mais flexíveis e prevalecer. Regras locais dos municípios e dos estados podem prevalecer em relação à norma federal. Tá? Há um princípio de que a norma federal é a norma máxima, mas isso pode ser mudado com essa legislação e isso pode levar à judicialização. E mineração e petróleo, regras específicas do CONAMA se aplicam e aqui essas regras ficam suspensas até uma nova lei ser aprovada. Então, isso cria um vácuo jurídico, poderá facilitar, caso aprovado, poderá facilitar a licença para exploração da margem equatorial, mas cria uma insegurança jurídica porque não se sabe a lei que virá posteriormente. A ideia que foi adiantado na matéria que o presidente ele vete alguns itens, isso volta para a discussão do Congresso, Câmara e Senado juntos, para decidir se esses vetos são ou não pertinentes. Isso causa um impacto muito negativo para o país durante a COP30. Fico aqui imaginando a ministra do Meio Ambiente observando tudo isso e ainda mais sendo, justamente como o senhor disse, num ano de COP30. Professor Pedro Cortes, obrigada, pela gentileza de estar com a gente. Boa semana, professor. Para todos nós. Professor, sempre com a gente aqui, semanalmente, nos atualizando, nos ajudando a ter mais conhecimento em relação ao assunto de clima e meio ambiente. Valeu, professor.